tá? Então, pessoal, eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer a presença de todos nessa defesa de trabalho de conclusão de graduação do curso de Engenharia de Computação do aluno Victor Eduardo Castor. O Victor ele vai apresentar para nós o trabalho My Spacecraft, um jogo para construção de satélites em 3D. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui como banca do Victor os professores Edson e a professora Carla. Agradeço muito a disponibilidade de vocês e a possibilidade de estar aqui conosco hoje, avaliando esse trabalho. Victor, tu vai ter por volta de 20 até 30 minutos de apresentação, ideal que fique por volta dos 20, tá? Então, pode começar, o papo é seu, manda bala. Certo. Obrigado, gente, bom dia. Então, eu vou dar início. Eu vou falar brevemente um pouco a introdução, depois dar uma pincelada nos trabalhos relacionados, proposta, protótipo, o caso de uso, eu vou estar demonstrando o jogo aqui para vocês. Depois, observações finais, conclusões, por fim, as referências. Ok, por que fazer um jogo? As matérias de física e de matemática, geralmente são as matérias mais difíceis ao longo das escolas em geral. Dentro do ensino médio, na física, a gente tem a área de astronomia. A astronomia envolve conceitos como, por exemplo, lançamento de satélites, colocar eles em órbitas, que são conceitos que geralmente eles sempre caem em vestibulares e os alunos às vezes eles têm dificuldades. Apesar de que a área de astronomia é uma área que as pessoas em geral elas gostam, né, de saber sobre os planetas e tudo. O que é ruim por parte dela seria mais essa questão do cálculo, entendeu? Essa parte da matemática. Pensando nisso, pensando em como que a gente poderia ajudar, né, nesses alunos nesse nível em específico, a gente pensou como que a gente poderia então tornar essa aprendizagem um pouco mais simples e intuitiva, assim, legal para eles absorverem o conteúdo, né? A gente pensou justamente em desenvolver um jogo. Por quê? O jogo ele consegue criar um espaço que no mundo real seria de difícil acesso. Então ele consegue criar um espaço virtual, um cenário fictício, mas similar à realidade, em que de outra forma o usuário ele não conseguiria, o jogador, o aluno ele não conseguiria ter essa experiência. Então colocar isso, né, somar isso ao cenário, criando então justamente esse jogo para ele presenciar, seria justamente mas seria justamente uma forma então dele conseguir absorver o conteúdo de uma forma melhor, né? Juntando o aprendizado teórico com prático. Por que sobre satélites? Eu fui pesquisar um pouco mais a fundo e eu vi que a área justamente documentos, estudos, jogos em relação sobre satélites específicos voltado para fazer ensinar ao aluno esse aspecto é algo difícil. Assim, é algo que não tem muita literatura em relação a isso. Então essa falta de literatura instigou então, o desenvolvimento justamente sobre satélites. Qual seria o objetivo? Unir o aprendizado teórico e prático e facilitar ali eles em relação ao aprendizado. Ok, falando brevemente sobre os trabalhos relacionados, foram feitos 5 trabalhos relacionados, como eu já falei. Nenhum dos trabalhos aborda especificamente conceitos sobre satélites, nem voltados especificamente para alunos do ensino médio. Entretanto, a gente teve alguns temas que envolvem astronomia ou voltados a cursos demais, alguns em outros níveis. A gente teve, por exemplo, esse aqui, Investigating the Impact of an Adventure-Based 3D Solar System Game on Primary School Learning Process. Esse jogo aqui, ele trata justamente de um astronauta que ele vai visitando vários planetas e é voltado para crianças de 9 a 10 anos. As crianças elas vão jogando esse jogo, elas vão enfrentando desafios e sempre que ela completa uma fase, tem uma fase de recapitulação. É tipo um questionário para ver se ela realmente aprendeu tudo certinho. Isso aqui ajudou o My Spacecraft no sentido de criar missões um pouco mais objetivas e claras. Depois a gente tem o Game Based Learning for System Engineering Concepts. Esse jogo aqui já é direcionado para alunos do curso de engenharia de graduação. Ele primeiramente foi feito em cartas, e depois ele foi portado para Unity, um pouco mais tarde. Eu cheguei a pesquisar. Justamente trata da construção de espaçonaves, rebocadores espaciais. A pessoa ela vai construindo essas naves, rebocando, gerenciando recursos, pensando em estratégias, envolvendo conceitos de engenharia. E ela tem que atacar os inimigos, passar por adversidades, e enfim, basicamente esse aqui é o estudo.
A gente tem o At Play in the Cosmos. Esse aqui já foi feito por uma equipe bem grande, tanto de desenvolvedores quanto de professores. E esse jogo aqui é basicamente uma nave espacial que vai explorando o espaço em busca de algum planeta colonizável. O que acontece é que uma das críticas em relação a esse jogo, eles queriam fazer um jogo bem similar à realidade. Nesse sentido, eles até conseguiram entregar um poucos elementos fictícios. Mas uma das críticas em relação a esse jogo aqui é porque a missão era extremamente linear e curta. Então, isso ajudou numa Spacecraft a tentar criar algo que seja de fácil manutenção e expansão futura, caso seja esse o caso. Por fim, a gente tem aqui depois o quarto, Game Based Learning for Safety and Security Education, que trata de 2 jogos. Um é um RPG, em que basicamente a pessoa ela simula, né, a entrada, ela andando no ambiente de trabalho, passando por todos os protocolos de segurança. E o segundo a gente tem uma ferramenta perigosa ali no jogo, e a pessoa tem que escolher equipamentos certos para conseguir lidar com aquela ferramenta. Esse estudo aqui serviu para mostrar justamente que um dos propósitos também em relação ao jogo é fornecer essa camada de proteção, de segurança a mais. E por fim a gente tem o Improvement in Teachers' Knowledge and Understanding of Basic Astronomy Concepts through Interactive Games. Esse jogo aqui, ele não é virtual, ele é físico, e basicamente foi feito para crianças, né? As crianças elas simulam aí papéis de sol, papel de lua, com lanterna, e os professores eles vão direcionando essa questão. Ele serviu para mostrar que, inclusive, professores eles conseguem aprender com os jogos. A proposta, a visão geral. Então, o jogo, como é que ele é? Basicamente, a gente tem uma lista com as peças do satélite. A pessoa vai pegar esse satélite, selecionar o módulo, as peças que ela quer, vai colocando, vai montando o satélite. A forma como ela monta influencia o status. Então, por exemplo, pode ser que você fique com energia negativa do satélite, para alimentar todo o satélite, então você não consiga. Então você precisa pensar em alguma estratégia ali para conseguir compensar esse status que está negativo. Ou, por exemplo, você está com pouco poder de sinal, você precisa de mais poder de sinal. Você vai lá, a forma como você monta vai influenciar isso. O que vai te direcionar nesse caminho certo são as missões. A gente tem um quadro de missões, falando mais ou menos o que você tem que fazer para conseguir montar um satélite certinho. E também tem as pontuações, então a forma como você monta vai influenciar a pontuação. Se você montar da maneira mais certa possível, você vai ganhar uma pontuação melhor. Aqui é uma visão geral em relação ao fluxo, é um caso de uso, é um diagrama de caso de uso, em relação ao fluxo das telas do jogo. Aqui tem a tela inicial, a gente pode iniciar o jogo, carregar o jogo, deletar algum jogo salvo, deletar a pontuação, visitar os créditos ou sair. Se a gente inicia, a gente pode ou não fazer tutorial. Se a gente faz ou não tutorial, depois a gente começa a jogar o nível, aqui de fato, e depois a gente conclui o nível. Concluindo o nível, a gente consegue reiniciar o jogo, a gente pode sair ou voltar para a tela inicial. Enquanto você estiver jogando, você pode mexer em algumas configurações, como por exemplo, alterar o volume, alterar a sensibilidade, salvar, voltar para o jogo, enfim. Aqui é um fluxo, aqui é o diagrama de sequência, o diagrama de atividades, que basicamente fala um pouquinho como que funciona ali o fluxo ali do jogo, quando a pessoa está jogando de fato o jogo. A gente pode realizar 3 atividades em paralelo, é um jogo 3D, então a gente consegue rotacionar o satélite, a gente pode dar zoom nele, ou a gente pode dar alguns outros inputs. Os inputs são basicamente colocar o módulo ou remover o módulo. Se a gente coloca o módulo, a gente quer colocar o módulo, ele vai ficar em verde, falando, olha, você pode colocar. Ou ele pode ficar em amarelo, falando, olha, ele está colidindo contra a peça, você não pode colocar ele. Ou pode ficar com a cor azul, falando, olha, esse módulo aqui é incompatível com esse cara aqui. Então você precisa tentar resolver de outra forma. A gente pode tentar rotacionar para ver se resolve, enfim. Ou ele pode ficar em vermelho, falando, olha, tá ok, você pode remover o módulo. Ou ele pode ficar em vermelho escuro, falando, olha, você não pode remover esse módulo. Geralmente os motivos de não remoção é porque ou o satélite vai ficar desconectado, então vai ficar uma parte do satélite desconectada da outra parte, então obviamente você não pode remover peças que deixam o satélite ligado. Ou então é porque a primeira peça, a peça base de onde todo o satélite é construído, você também não pode remover essa peça. Independente da situação, justamente da escolha que você faz, o que a gente vai fazer? Então, ou a gente vai remover, ou a gente vai adicionar, a gente vai atualizar o quadro de status, a gente vai atualizar a pontuação, a gente vai atualizar o quadro de missões. Atualizando o quadro de missões, a gente verifica se todas as missões foram completas. Se todas as missões foram completas, a gente libera o nível, senão a gente mantém o nível bloqueado. Se a pessoa ela opta por avançar de nível,
a gente atualiza o nível, a gente verifica se a pessoa alcançou o nível máximo, se alcançou o nível máximo, a gente encerra. Se não, a gente prossegue com todo o fluxo, agora o nível 2, atualizando, obviamente, o quadro de status, a pontuação, as missões e assim por diante. A estruturação. Sobre a estruturação, eu vou mostrar aqui para vocês o diagrama de... justamente o diagrama de classes. Ele é muito grande, então eu não teria como mostrar ele no slide para vocês. E eu vou dar só uma pequena pincelada. Como vocês podem ver, ele basicamente... Ele não está sendo mostrado aqui, né? Tem que sair do tela cheia da apresentação para você poder conseguir colocar ele. Ah, tá. Isso. Aqui. Ah, aí. Ele é muito grande, então eu não teria como mostrar para vocês assim individualmente. Eu vou dar só uma pequena pincelada em relação a isso. A primeira coisa que vocês notam é que ele se assemelha com uma espécie de uma árvore, né, em relação à hierarquia. Isso acontece por causa da ferramenta que foi utilizada. A gente utilizou o Unity para fazer o jogo. Basicamente, o Unity ele trabalha então com essa questão de, primeiro você monta um cenário, dentro do cenário você cria objetos filhos, que são os objetos que vão fazer parte daquele cenário. Cada objeto pode ter outros objetos filhos, né, que vão cooperar, enfim, aumentar ali a diversidade dos objetos de jogo. Então, esse explica o motivo dele ter essa estrutura aqui, mais ou menos. Basicamente, o padrão de projeto utilizado é um padrão de componentes. O que isso significa? É algo que o Unity trabalha, ou seja, basicamente todos os objetos que a gente coloca no jogo, a gente acopla componentes a ele. Então esses componentes, obviamente eles dão ordem, falando como que como é que o objeto deve se comportar em determinado cenário, ou a gente pode colocar componentes direto da própria engine, né, que fala como, por exemplo, deixa eu aumentar aqui no zoom, como por exemplo esse aqui mesmo. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é um objeto é o botão de remoção, que eu falei um pouquinho antes mais cedo. Ele tem dois componentes aqui, as controladoras que eu criei, com os métodos que basicamente orientam ali como ele deve funcionar. E esses demais componentes aqui, que são componentes próprios da Unity, que eles orientam como que esse botão também deve funcionar. Por exemplo, ele é um botão, ele tem uma imagem dentro do botão, ele tem um componente de trigger, então para ele conseguir pegar sinais de mouse, né? A pessoa clicou ou não. Basicamente é isso. A gente pode ter a questão de prefabs, que é algo que o Unity permite. Então eu crio um objeto para ele ser reutilizado várias vezes durante o desenvolvimento. Então nesse caso aqui é um prefab de botão. Vocês podem ver que vários dos botões do jogo, eles herdam desse botão prefab que eu criei. Ele também segue scripts, aqui também componente é botão, imagem, no caso aqui do trigger. E basicamente é isso. Aqui, essa parte aqui é um pouquinho mais diferente, aqui são as bibliotecas. Basicamente todas as bibliotecas que eu criei, eu vou falar um pouquinho mais sobre alguma delas um pouco mais à frente, mas a única biblioteca que eu tive que importar é a biblioteca de grafo. Eu peguei ela de fora. Bom, em relação ao funcionamento, eu também aqui coloquei um diagrama de atividade, diagrama de sequência. Eu coloquei um diagrama de sequência. Esse diagrama de sequência é porque é um diagrama que eu achei interessante mostrar para vocês, que é o que acontece exatamente quando você coloca o módulo. Como que ele surge ali? A gente tem uma controladora chamada módulo spawn. Essa módulo spawn é justamente a controladora que faz os módulos eles surgirem ali no jogo. Ela que comanda, vou remover você agora, eu vou criar você agora. Então o que ela faz? Ela recebe o comando, ela instancia então o módulo que a gente mandou ela ser executada. Criando ela, a gente fornece o contexto para ela, entendeu? O contexto como está o jogo, como que o jogo está atualmente. Então a gente fornece informações sobre quem é você, você está nesse cenário aqui, nesse contexto aqui específico, enfim, a gente fornece algumas informações básicas para ela se atualizar ali no meio. Ela se atualizando, o que ela vai fazer? Ela vai criar as faces dela, porque é um objeto tridimensional, então a gente tem um módulo ali que está voando ali no espaço, a gente precisa das faces para conseguir interagir com o jogador. Então o que a gente faz? A gente faz um loop aqui para criar as 6 faces. Para cada uma dessas faces, então a gente cria ela, a gente instancia ela e também a gente manda uma identificação para ela, que também é como se fosse uma espécie de contexto. A gente fala, você é uma face do tipo up, down, right, left. Isso aí eu vou falar um pouquinho mais à frente também.
Ela criada, ela fica guardando então algum input do usuário. Ela pode ser, justamente, ela ser clicada. Se o usuário clica, ele provavelmente está clicando ou para remover ou para adicionar. Se ele clicou para adicionar, ele vai verificar as condições. Aliás, a gente vai mandar essa informação ali para o módulo principal, depois ele vai mandar para a controladora do módulo spawn. A controladora do módulo spawn ela verifica se as condições elas estão certinhas. Se as condições elas estão certinhas, a gente vem aqui e instancia o próximo módulo que o jogador mandou iniciar. Caso contrário, pode ser que ele esteja clicando para remover. Se ele está clicando para remover, o que vai acontecer? Vai seguir o mesmo fluxo, vai mandar a informação ali para a controladora do módulo spawn. A controladora recebe, vê as condições, se tudo estiver certinho, ela manda então o módulo se destruir. O módulo se destrói, ele obviamente manda se destruir, antes dele se destruir, ele manda destruir as faces e por fim ele então se destrói. Aqui a estruturação dos módulos. Vou falar basicamente como que a gente está lidando com os módulos, para a gente conseguir identificar eles e lidar com eles. Basicamente foi utilizar estruturas de dicionário, para tentar, tentar criar algo de uma forma um pouco mais bem simples, objetiva, de fácil manutenção. Então o que acontece? Aqui a gente tem um dicionário com todos os módulos. Aqui, por exemplo, a gente está falando do painel solar A. Esse painel solar A ele tem algumas informações. A primeira aqui é a lista. É uma lista de faces construíveis. O que significa essa lista de faces construíveis? Significa que, por exemplo, vou imaginar aqui que eu tenho o painel. A gente está aqui está a parte do painel mesmo e aqui está a base do painel. Essa base aqui é a face construível, então só ela que eu consigo acoplar ali nos demais módulos. Então é isso que eu estou falando. Apenas o vector back, que é essa no caso que seria do painel solar, que seria essa parte aqui, essa orientação aqui, esse sentido, que é construível. Aqui está mais ou menos a foto para vocês enxergarem um pouco melhor. No Unity ele trata que o forward é para dentro da tela, o back é para fora. Então aqui está aí o painel, aqui eu estou indicando então que essa parte aqui é a parte construível. Aqui eu falo quais são os módulos compatíveis, aqui eu estou falando então que um painel solar tipo A ele apenas se conecta com um conector tipo B. Aqui são algumas informações do status, o que vai acontecer quando eu colocar esse módulo ali, o que vai acontecer? Ele vai aumentar 200 de energia, vai aumentar 50 de peso e vai diminuir 50 de refrigeração. Aqui é o nome popular, o que vai aparecer para o jogador, painel solar tipo A. Aqui é a descrição. Quando o jogador ele quer selecionar algum módulo, o que acontece? Ele encosta o mouse ali, vai aparecer uma tabela ensinando para o jogador mais ou menos como é que aquele módulo, como é que ele funciona e como é que ele se conecta. Aqui no caso fala, módulo responsável por prover média quantidade de energia ao satélite, necessita de um conector tipo B. Basicamente é isso. Aqui é uma outra pequena parte que eu coloquei da estrutura, que é utilizada ali, com demais informações, como por exemplo status, aqui informações padrões, caso eu não cite aqui, o padrão vai ficar 0, né? Por exemplo, poder de sinal eu não citei, o padrão é 0. E aqui são as unidades também que eu defino antes, né? Por exemplo, energia, watts, peso, quilo, refrigeração, watts também, sinal decibéis. Manipulação em grafo. Por que o grafo ele foi utilizado? Como eu falei para vocês, eu preciso às vezes remover uma peça do módulo. E eu não quero deixar as partes desconectadas. Então, como é que eu lido com isso? Utilizando grafos. Basicamente, sempre que eu coloco um grafo, sempre que eu coloco um módulo, ele vai virar um vértice ali naquele grafo. Para verificar se ele está totalmente conectado, eu faço uma busca em largura. Então, eu parto de algum determinado vértice, eu vou varrendo todo o grafo e vejo se todos os vértices eles foram visitados. Se todos os vértices eles foram visitados, significa então que o grafo está conectado, nenhuma peça, a peça ela pode ser removida, ou seja, eu faço essa simulação. É claro que eu proíbo a remoção do primeiro módulo, porque é um módulo que basicamente gera todo o satélite, o módulo base não pode ser removido. E aqui a conexão com colisores expansíveis. Então, como eu estava falando, se eu quero colocar uma peça ali no satélite, essa peça ela vai criar alguns pequenas box colliders ali ao longo dela, para ver se ela está encostando com algum módulo, com alguma outra peça do satélite. Se ela está, ela basicamente vai criar então uma aresta ali e ela vai ser incluída ali no gráfico. O encaixe e rotacionamento automático. Aqui falando sobre rotacionamento. Quando eu quero pego uma peça e quero colocar ali no satélite, o que acontece? Obviamente eu não posso, aqui está a parte uma face do satélite. Eu quero colocar então um painel. Eu não posso colocar de qualquer forma. Eu preciso ajudar o jogador na hora que ele vai colocar. Então, existe algum rotacionamento automático que é feito. Claro que é feito alguns cálculos, mas algo que ajuda é uma função própria do Unity, que é esse front rotation. Basicamente eu tenho algumas informações. Eu tenho, por exemplo, um anormal que está naquela lista de faces construíveis, que eu sei qual é a informação. Então, supondo que eu coloquei bem aqui, e supondo que aqui que eu quero colocar, eu sei qual é essa anormal aqui,
E aqui, a partir de um box collider simples, eu consigo identificar qual é essa face. Se eu tenho essa face aqui, eu tenho essa face, consigo basicamente calcular então qualquer rotação necessária para gerar o módulo. Aqui é basicamente como que funciona para eu colocar ele no espaço. Como é que eu consigo localizar ele no espaço? Uma informação que eu tenho é o módulo que eu cliquei ali, que eu quero colocar um outro módulo ali adjacente a ele. Então eu tenho essa posição da face espaciada, a face desse módulo. Tendo essa posição, eu consigo tirar as medidas a partir dos colisores. Eu consigo tirar as medidas e pegar um offset ali para conseguir colocar um módulo ali de forma adjacente. Além desse offset, eu preciso da memória, porque pode ser que o módulo ele fique rotacionado, então eu preciso calcular essa diferença. E além disso, eu preciso calcular a diferença de colliders. Tudo é feito, o cálculo ele é tirado a partir do box collider ali do objeto. Então eu preciso saber essa diferença. Pode ser que o collider de uma peça esteja um pouquinho deslocado para cá, pode ser que esteja um pouquinho deslocado para cá. Eu tiro essa diferença para conseguir então calcular a nova posição. Funcionamento das missões. Assim como o caso anterior, que é a estruturação dos módulos, aqui a gente tem que fazer de uma forma bem simples também, utilizando também dicionário de estruturas. Aqui é em relação aos níveis, como é que os níveis funcionam e as missões. De forma super simples, eu consigo simplesmente adicionar mais uma missão aqui, falando quais são as quests. Pronto, o jogo é atualizado. Ou eu posso tirar, ou eu posso mexer nas quests também, para o jogo ele se auto-atualizar ali também, nessa questão, de forma aqui super simples. Aqui tem a main quest, por exemplo, falando qual que é o objetivo central da missão. Aqui está falando, agora use a criatividade para montar um satélite com mais de 2.000 de peso. A pessoa vai lá e monta. Aqui está falando quais são as submissões que ela precisa concluir para conseguir completar o nível. Aqui está falando, por exemplo, eu preciso de pelo menos um controle, um centro de controle, eu preciso de pelo menos um estabilizador. E aqui é um outro tipo de quest, eu montei dois tipos de quest tipo A e quest tipo B. Quest tipo B está falando, eu quero uma energia disponível ali maior do que zero. Aqui eu poderia ter usado o E1, coloquei falso, mas tudo bem. E basicamente é isso. Então a quest tipo A, ela basicamente fala peças que precisam estar lá. Quest tipo B fala os status que precisam ser alcançados. Então tudo isso funciona. Eu posso criar inclusive outras quests se eu quiser, desde que eu tenha um retorno aqui bem específico, né? No caso aqui, um retorno de uma estrutura específica. Desde que todos retornem a mesma estrutura, está valendo. O salvamento do jogo. O salvamento do jogo é bem simples. Basicamente salvo as informações no arquivo JSON e leio do arquivo se eu quiser. Se eu quiser inicializar, não inicializar algum dos atributos, eu inicializo com o -1. O que é salvo? O nível, a pontuação local, a pontuação máxima. O nível nunca pode ser menor do que 0, então por isso que eu posso colocar -1. E as pontuações elas sempre andam de 10 e 10, então não tem problema também inicializar com -1. Aqui é um exemplo aqui na hora que eu carrego o jogo. Carrego um jogo, algum arquivo salvo. A execução, vou mostrar agora rapidamente para vocês uma demonstração aqui do jogo. Gostei da seleção. Bom, aqui é a tela inicial do jogo. Eu posso vir aqui, iniciar o jogo. Aí ele fala que eu posso fazer o tutorial ou não. Aqui ele vai explicando basicamente como é que funciona o jogo, para o jogador ficar ciente. E aqui começa o jogo. Aqui é o quadro de missões que eu falei. Quadro de missões, aqui estão o status, aqui a pontuação, o nível, aqui a tabela que ele pode ir pegando e montando o satélite, aqui o modo de remoção. Então, o que eu posso fazer então? Aqui está falando, monte o centro de controle. Então eu posso vir aqui, centro de controle, montei um centro de controle. Eu quero também dois painéis solares, então 2 painéis solares. Se eu montar diretamente o painel solar aqui, vocês vão ver que ele vai ficar azul. Por quê? Porque está incompatível. Aí se você for ver aqui a informação, ele fala que precisa de um conector tipo B. Então eu venho para cá achar um conector tipo B, coloco aqui, pronto. Agora eu consigo colocar ele. Aqui fala também que eu preciso de uma antena principal. Eu sei que uma antena principal precisa de um transponder. Eu coloquei o transponder, agora eu consigo colocar a antena principal, coloquei a antena principal. Preciso de um estabilizador. O estabilizador eu sei que precisa de uma bateria, então eu vou colocar a bateria aqui. Agora o estabilizador. Eu posso também rotacionar. E coloquei. As missões foram concluídas, eu posso avançar para o próximo nível. Beleza, as missões foram atualizadas, os status também, pontuação.
Se eu quiser, eu posso vir aqui nas opções, eu posso ter acessibilidades, como eu falei. Antes disso aqui, ó, eu posso também alterar aqui o efeito, a música. Vou deixar um pouquinho menor aqui. Eu posso salvar, voltar para o título. Eu voltei para o título. Posso carregar o jogo. Eu voltei para onde eu estava. Acho que é do... Tá saindo na TV? Da televisão. Acho que tem alguma coisinha aqui. É isso, basicamente. As observações finais, né? Proposta inicial, os resultados alcançados. Como vocês viram, não teve qualquer tipo de cálculo, né? Não teve lançamento, não teve teste. Isso é uma coisa que eu realmente queria colocar, mas por falta do tempo, em relação à viabilidade, não tinha como fazer isso. Mas eu tentei, mas ainda assim é possível que a pessoa consiga ter uma jogabilidade, um jogo completo ali, do início ao fim, né? Simula a criatividade, ela consegue aprender um pouquinho teórica, a parte teórica que envolve o satélite, e basicamente é isso. Os conhecimentos utilizados, aprendidos, foi utilizado bastante álgebra, cálculo, programação, linguagem de programação que eu utilizei foi C#, mas claro, toda a experiência que eu tive com as demais linguagens ao longo ali das matérias, foi aprendendo a forma como você lida, técnicas de programação, enfim, tudo isso aí foi utilizado. Viabilidade em sala de aula. Do jeito como o jogo está atualmente, eu não acho que seria viável ele ser utilizado agora nas salas de ensino médio, porque ensino médio é um ano que é corrido, são anos que são corridos, e como ele não tem essa questão de teste de satélite, fazer orbitar, fazer lançamento, como não tem essas coisas ainda, então eu não acho que seria viável. Apesar de que nada impede que o jogo ele passe por novas expansões, a gente consiga incluir essas novas dinâmicas, um pouco de equações, cálculos ali. Nesse cenário, nesse caso, eu consideraria que sim, seria viável ele ser colocado ali para as pessoas, os alunos do ensino médio ali jogarem. Basicamente é isso. Aqui tem algumas referências, tem mais referências ali no documento. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Victor. Passou um pouquinho dos 20, mas não está na meia hora ainda, então está tudo certo, entre os 20 e 30 minutos. Então, vamos começar, então vou explicar como é que funciona, tá, Victor? Tu agora terminou a tua apresentação, a gente vai passar para a missão da banca. Aí os membros da banca vão arguir sobre o seu trabalho. Depois, se tivesse membros externos, teria a missão dos membros externos. Como não tem membros externos, a gente vai direto daí para a deliberação, que daí é onde a gente determina se passou, não passou, qual foi a nota que a gente tirou e o teu, para poder saber como é que foi, né? Então, como de praxe, então, antes de mais nada, agradecer de novo o Edson e a Carla por estarem aqui conosco hoje. Ali eu não sei, pessoal, normalmente a gente tem vários algoritmos para poder decidir quem começa. O mais aleatório de todos, sabe qual é? Qual? Ordem alfabética. Ordem alfabética. A mãe dele e a minha mãe não se conheciam, então não teve nenhum tipo Então, Carla, pode começar. E nem sempre sou eu, tá? Ah, tá. Mas eu digo isso porque realmente a ordem alfabética é aleatória. Sim, de fato. Manda Esse lá. negócio de ladies first é uma outra forma de machismo, né? Não, mas daí eu nem toquei nisso, né? Ótimo, que bom. Tô aprendendo, não usei. Nunca fiz esse. A apresentação me ajudou muito a sintetizar o texto. Peraí, antes de tudo, né? Obrigada pelo convite. Eu acho que eu não tinha participado de banca de trabalho teu ainda, né? Não, primeira vez. Acho que não, perfeito. Então é interessante porque é engraçado que no relatório, no próprio trabalho, a gente vê a mão do orientador, sabe? Ah, é? Assim, meio como uma sombra. Uma sombra. Então dá pra ver um pouquinho a mão do Marota aí no trabalho. O trabalho mesmo, eu sou meio impaciente pra ficar no código, sabe? E aí eu fui passando as páginas assim e tal, então o que eu senti falta era um pouco do que você exatamente apresentou na apresentação, que é uma visão geral das coisas, né? E aí depois vai partindo pro pequeno. Mas eu entendo que porque os diagramas e tudo é meio complicado de falar. Tinha muita coisa, eu tentei só colocar ali o que eu, na minha opinião, achei essencial ali para mostrar para vocês. Eu não sei exatamente se a gente pode, por exemplo, definir o TG como sendo o resultado do TG um produto único e exclusivamente, né? Porque eu acho que no mestrado tudo tem esses casos, né? Eu acho assim, se a gente tivesse que ver o produto, maravilhoso, perfeito, sensacional, muito trabalho, ele mostrou que ele tem uma habilidade profissional que vai ser útil no mercado, ele vai trabalhar em cima disso daí.
Só que a gente tem que avaliar outras coisas também, né? Não só o produto. Então, assim, as minhas críticas aqui são puramente construtivas, tá? Tudo bem. Uma coisa que eu senti falta no seu relatório e também na apresentação é qual metodologia de desenvolvimento você usou. Porque o que acontece? A gente não trabalha sozinho, né? Graças a Deus. O pessoal diz que o pessoal de computação é tudo antissocial, mas a gente não trabalha sozinho. Se você quer fazer algo minimamente útil e, assim, para uma empresa, para um cliente e tal, você precisa trabalhar com outras pessoas. E aí, isso obriga a ter uma metodologia, porque senão vira uma bagunça total. Quando você faz sozinho, é mais difícil você se impor essa autodisciplina. Sim. Não sei se o seu orientador com chicotinho... Não, ele tinha comentado, ele tinha comentado em relação a isso, questão de metodologia. Eu nunca tinha mexido eu já tinha mexido um pouquinho na Unreal, na Unity eu nunca cheguei a mexer. Então, basicamente, a minha experiência ao longo do desenvolvimento, eu não vou dizer realmente a metodologia, uma regra que eu defini antes para ir seguindo certinho ali, né, para me organizar. Não teve, entendeu? Por quê? Porque eu fui aprendendo ali ao longo assim, muita coisa eu não sabia fazer. Então eu fui aprendendo, vendo, juntando com os conhecimentos que eu já tinha, né, ao longo que eu trabalhei na disciplina, e daí eu fui montando. Se hoje eu fosse montar um jogo novamente, com certeza eu ia utilizar uma metodologia. Eu já tenho agora uma experiência muito boa, né, em relação a como que desenvolver ele na Unity. Eu vi algumas coisas, por exemplo, eu utilizei um cenário, né, para criar basicamente todos os jogos. Depois eu fui ver que eu poderia ter criado outros cenários também ali em paralelo, né, para criar e desenvolver. Então, certamente eu faria diferente agora, né, em uma nova oportunidade. Todo mundo que termina o trabalho, inclusive de doutorado, diz isso aí. No dia da defesa, diz agora que eu podia estar começando a fazer. Porque finalmente eu consegui entender tudo o que eu tenho que fazer. É bem isso, tá? Sim, então, bem-vindo ao time. Dentro ainda dessa parte de metodologia, como eu disse, quando a gente trabalha sozinho, é muito difícil você se ater, né? Mas o que eu senti falta, que aí, quando você está trabalhando em grupo, isso é essencial, quando você trabalha sozinho, você pode fazer ou não, mesmo que você não tenha feito, ao final você pode voltar e fingir fazer de conta que tinha, que é requisito do sistema. Então eu senti falta disso. Na hora que você for trabalhar com um cliente, seja ele uma empresa, um cliente específico, a primeira etapa é essa. Então nessa primeira etapa, os objetivos têm que estar muito bem definidos e várias restrições, tá? Então, eu imagino que você levou em consideração várias, porque senão teu joguinho não estava nem jogando. Não, eu não fiz aqui, eu fiz ali, eu mandei para vários amigos também para eles executarem um jogo que funcionou em todas as máquinas que eles testaram. Pois é, mas aí não é só... Eu sei. Precisa ser definido com certeza. Então eu não sei se vocês conseguem ainda acrescentar isso minimamente no relatório, mas não precisa ser requisitos extremamente detalhados, porque aí você tem certeza que o negócio não é requisito, se for muito detalhado, mas pelo menos alguma coisa na linha, na direção, né? Entendi. E aí eu aproveito para dizer que a introdução precisa de pelo menos mais 2 sessões, tá? Talvez a de requisitos é a terceira, mas... primeiro precisa de uma sessão objetivos. Ele está lá, só que eu gosto, eu não sei se é uma questão pessoal, eu gosto de separar, tá? Pessoal. Você faz o seu texto, depois você abre uma sessão objetivos onde você entra, geral e específico. Eu tô rindo, a banca do Edson foi exatamente o contrário. É formal. Eu que guiei errado. Não, é errado. Você guiou isso. No meu formato. Mas tá lá, né? Agora, uma coisa que não tá e que eu sinto falta é a organização do documento. Isso aí a gente bota até em artigo. Tem coisinha curtinha você tem que colocar mostrando o que é. Eu gosto também, que eu oriento meus alunos, mas eles não fazem. E eu, lá pelas tantas, eu deixo, porque como é ele que vai para a banca e é ele que vai ouvir, então eu digo assim, olha, o que a mãe, né, que eu considero assim, com meus filhos é a mesma coisa. O que não ouviu da mãe vai ouvir dos estranhos. Então, eu recomendo, não fez, tudo bem, aí vamos ver o que a mãe fala. Mas eu recomendo assim, todo começo de capítulo, antes de começar o assunto, você já diz, olha, esse capítulo fala disso, disso, disso. O anterior falava assim e esse daqui fala assim. No final, você faz a mesma coisa, olha, vimos isso tudo. O próximo falará dessa parte. Então, você vai fazendo um encadeamento, né, como se fosse uma cadeia. Por quê? Porque
porque a gente sabe que você dificilmente começa a ler um texto do começo para o final, tá? Lá pelas tantas, um trabalho bem publicado e tudo, você abre, eu quero ver o capítulo 4, aí você abre. E você muitas vezes não tem a menor ideia como é que aquele capítulo se encaixa no texto. Então, essa é uma dica para aquele leitor paraquedas, que cai em qualquer ponto do documento, ter uma ideia de como que está encadeando. Tá? Então, assim, é um parágrafozinho no começo e outro no final. Eu gosto, mas aí deixa para o seu orientador decidir se ele gosta disso também. Eu também gosto. Também, né? Deixa eu ver aqui mais. Em termos assim da escrita, eu gostei, tá? Não sei se é porque eu peguei os outros contextos. Eu tenho experiência com escrever, eu já escrevi um livro. Tá, então, eu gostei bastante. Tinha algumas coisinhas. Sim, exatamente. Não gosto também de, na defesa, ficar mostrando página, mas isso aqui é importante porque é algo, digamos assim, de método até, tá? Então, na página 7, é o último parágrafo antes da seção 2.5. Não sei se você tem aí o PDF. Inclusive, acho que é a última frase até. Eu estou sem o PDF aqui, mas eu anotei. Página 7, o último parágrafo antes da seção 2.5. Aí a minha pergunta é o seguinte... O último parágrafo, o primeiro jogo foi nomeado, esse aqui, né? Mas é a última frase desse parágrafo, lê? Tá. Assim, os que ficam no meio realizam suas respectivas movimentações. Não, então é o anterior. Cadê? Deixa eu olhar aqui na duela. Aqui, né? Peraí. Aproveita o papel. Provavelmente o estudo teria sido mais eficaz se os jogos desenvolvidos fossem criados utilizando a tecnologia de realidade virtual. Tá. Tá? Aí a minha pergunta é a seguinte: isso é opinião sua ou era o autor que disse? Minha opinião. Tá. Então isso tem que aparecer de forma entendi. muito clara. Tá? Entendi. Porque quando você está falando das referências, citando outros trabalhos, se fosse a opinião dele, você teria que ter deixado isso claro também. Porque do jeito que está aí, a gente fica sem saber. Aí fica ambíguo. Ou seja, qualquer uma das formas eu teria que especificar ou essa é a minha opinião ou a opinião deles. Exatamente. Teria que dizer Diferente do autor, considera-se que... Entendi. Não é eu considero, considera-se que... Isso. Ou o autor reforça nas conclusões que isso. Ou então, né? Aí eu não sei como é que vai escrever isso daí, mas é importante porque, para mim, professor, se você chegou a ler este trabalho e chegar a essa conclusão, você tem uma maturidade profissional diferente de quem simplesmente não faz esse comentário. Tá? Então é muito importante para mim saber que foi você o autor desse comentário. Entendi. Tá? É muito importante, valorize o seu trabalho também. Então, de toda maneira, você tem que deixar claro de quem que é a opinião. Perfeito. Talvez nos outros capítulos isso não faça muita diferença, mas como esse capítulo é de divisão, a gente fica na dúvida. Sim. Tá, eu ia falar outra coisa aqui, mas eu não sei se o Edson vai falar. Então eu vou falar en passant. Olha que chique. Tá? Eu tenho um aluno que vai defender hoje à tarde, falando de objetos de aprendizagem. Tá? Eu imagino, eu classificaria o seu, ou pelo menos da maneira como você construiu o seu TG, que o objetivo desse jogo é ser um objeto de aprendizagem. Quando a gente está falando de objeto de aprendizagem, a gente precisa relacionar com a BNCC. Desculpa. BNCC, a Base Nacional, como é que é o CC? Comum curricular. Comum curricular. Isso. Tá. Então, lá não tem, eles revisaram, então não tem agora conteúdos específicos, mas tem as habilidades, os conhecimentos, o que os alunos precisam ter aprendido durante o ensino médio. Eu só meio estou citando isso daqui porque o trabalho do menino é hoje tarde, tá? E ele fez o quê? Para cada objeto de aprendizagem que ele criou, ele citou explicitamente qual eram as competências, ele citou assim, numerou, tá? Legal. Da BNCC. Então isso é bem interessante. Por quê? Porque na hora que você for fazer a validação da aprendizagem, que foi esses trabalhos que você citou, todos eles fizeram e eu fiquei na expectativa que ele ia fazer também. Mas assim, eu entendo que com a greve dos professores e tudo ficou meio confuso. Esse aluno que já tinha contato, estava dentro da escola, ele teve dificuldade de verificar os objetos. Então imagino que ele foi enrolado, né? Mas essa verificação, ela precisa ser feita em cima dessas definições que você fez na BNCC. Resumindo, tá? Metodologia e requisitos. É tudo a mesma coisa. Na metodologia de desenvolvimento você precisa de requisitos. Nos requisitos você tem que estar ligado nos objetivos e ver
o público-alvo enxerga aquilo ali. Os professores enxergam em cima da BGS. Para convencer eles a usar isso daí em sala de aula, cara, você tem que estar ligado nisso, porque senão você não convence o professor nenhum. Faz sentido. Mas assim, o produto tá ótimo, excelente, tá? Tudo que eu contribuí aqui é porque eu digo assim, poxa, mas falta. Se tivesse isso, tava sensacional. Aí a gente quer sempre dar um empurrãozinho pra frente, né? Eu agradeço vocês. Mas assim, tenho certeza que vai ser um profissional maravilhoso de computação, só tem que ficar atento nos requisitos, tá? Beleza. Obrigada, Marão. Obrigado, Carla. Todas as sugestões que são dadas, a gente tem que corroborar depois para poder conseguir colocar no documento, tá? Então, todas as apontamentos do professor Carla são bastante interessantes, principalmente em relação aos requisitos. Eu acho muito legal os comentários. Então, é muito importante que a gente possa ter isso no documento. Depois, eu acho que não vai ser um pesar tão grande. Tem um trabalho, claro, mas não vai ser tão grande, tá? E vai melhorar muito o documento, como a própria professora Carla indicou. Muito legal. Então, agradeço os comentários maravilhosos e vamos dar continuidade então com o professor Edson. Edson, obrigado por estar aqui junto conosco e agora vamos abrir a arguição do professor Edson. Bom, eu agradeço muito o convite, né, feito pelo Marota e pelo Vitor. Sempre um prazer participar de trabalhos de conclusão, né, que a gente vê realmente a evolução e a formação do aluno, o que ele é capaz de fazer, né, muito gratificante isso. E tudo que eu vou falar aqui é para acrescentar, né? É tudo sugestão. O trabalho está excelente, não tem nenhum problema. E só complementar, eu acho que esse negócio de aleatoriedade não é tão aleatório assim, não, porque eu jamais daria o nome do meu filho Abraão. Porque ele é o primeiro da chamada e ele sempre leva falta. Não, tem esse de Abraão. Isso, Abraão, coisa desse tipo. Porque eu tinha um colega da escola que se chamava Abraão, coitado, ele não podia chegar atrasado na aula. Pelo contrário, que tinha o nome Vitor, Yuri, estava no final do alfabeto, era tranquilo. Mas vamos lá. Ainda bem que C é antes do GE, né? Então, a Carla me poupou o trabalho porque muita coisa ela já falou quase tudo. Mas vamos lá. Vou começar primeiro pela forma, né? Tem alguns errinhos aqui de digitação, coisa desse tipo, né? Ainda bem que não ficou maroto, né? Ficou moroto. Maroto é mais legal, pô. Não tem problema não. Mas é que então, normalmente as capas dos alunos eu só peço depois que normalmente eu convido, já mandou o documento. Tanto é que não tem explain aqui, acho que a versão de Não, isso aí é besteira. Mas nem ligue pra isso não. Só pra deixar essa. Como é que é? Essa intuição mais descontraída, né? Bom, a Carla falou bastante sobre a introdução, né? Como na minha banca que foi anterior, cara, eu segui exatamente o esquema do. E eu assim, não gosto disso. E o Maralto me criticou, não é assim isso daí. Não gosto desse negócio, o problema vem depois, objetivo, não faz sentido. Coitado do meu aluno ali, eu tenho esse problema. Tem diferença de opinião, né? Eu não gosto muito desse formato porque parece que o problema vem depois do objetivo. Você não pode ter um objetivo e depois ter um problema. Acho que a ordem geralmente é contexto, justificativa, problema, objetivos, né? Mas eu também não gosto de contexto, justificativa, às vezes se mistura. Eu gosto de contexto e problema. Aí depois você vai vir, seu objetivo. Isso não, o problema é meio óbvio, né? Então, em termos de fluxo, eu prefiro esse. Só alguns detalhes aqui, né? Por exemplo, você falou aqui do. Como é que é? Space Duck. Space Duck. O nome do jogo. O nome do jogo ali, né? É um revocador espacial, né? Que é especial. Isso. Mas eu estava vendo ali, né? Na verdade, o jogo não é bem só, não é para estudantes de nível universitário. São estudantes da pós-graduação, né? É graduated students que está ali. E daí você colocou aqui estudantes de nível universitário, pode ser undergraduated students. Então tem que deixar bem claro isso aqui. Né? Tá. Pós-graduação. Graduated students. É diferente. É diferente. Graduated students
é pós-graduação. Undergraduate Students é aluno de graduação. Então a gente sempre se confunde, tem que tomar esse cuidado. Eu não sabia isso. Coloquei algumas evidências ali. Assim, na figura 2.1, né? Essa figura aqui, eu fiquei em dúvida, é sua ou é... Ou seja, não é sua, né? Parece uma cópia, né? A figura 2.1 qual? Figura 2.1, página 8. Não. É do... esqueci de colocar aqui. É do documento que eu li. Isso é. Então é a fonte, né? Então você tem que dizer a fonte, né? Colocar ali em parênteses, né? Isso, e o ideal, você pediu para o autor para colocar no... Eita. A gente vai ter que fazer a sua. Porque como eu pensei que... Né? Isso. Como eu pensei que estava dentro, tipo... Já era uma sessão de trabalho. Não, isso aí é o que acontece. Tudo tem copyright. Uhum. Então, se você copiar igualzinho, para você copiar, você tem que pedir autorização expressa para o detentor do direito autoral. Mas se eu colocar a fonte, né, de onde foi tirada a Não adianta. Também não adianta? Tem que ser assinado pelo cara. Isso. Você pode usar. Tem que seja um e-mail, mas tem que ser o e-mail dele embaixo. Entendi. E muitas vezes, o que é? Esses artigos, o autor cede o direito para a editora. Então daí tem que ser a editora, ou seja, a pessoa jurídica que tem que ceder o direito. Vamos resumir? Tu faz a tua versão da figura e cita a fonte. Isso, daí você Mas baseado e tal. Essa daí eu não sei se isso resolve, porque os resultados são do artigo, não? Não é só uma explanação, Não, é mas um resultado. E a pergunta mais óbvia que tem que se fazer é: precisa mostrar os resultados? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Isso. Você Se eu pode tivesse. colocar soluções. Se eu soubesse, eu faria de uma forma diferente, certamente. Né? Uhum. No caso, a conclusão aqui seria: os professores eles conseguiram aprender com um jogo. Mais fácil. Uhum. Isso. Ok? Tá. Isso aí são dicas aí que é importante. Não, com certeza. Ok. Vamos lá. Na figura 3.1, que eu acho que é o slide 5, certo? Você colocou o diagrama de casos de uso, né? Programa de caso de uso. Isso, o ML, né? Isso. Aquele retângulo ali, né? Mais interno, né? Tem que colocar o que é esse retângulo mais interno, ou seja, mais Spacecraft Game, o jogo mais Spacecraft. Você diz. Isso, esse o interno. Interno. Esse retângulo interno. Porque Depois tem o jogador. Depois do ator. Tem o jogador Depois ali, do né? Daí eu tenho o retângulo interno. Mais um pra frente. Aqui. Isso daí delimita o quê? O seu sistema. Sim. Então você tem que dizer quem é esse seu sistema. Uhum. Certo? Então é o sistema, o jogo mais Spacecraft. Do lado do canto inferior direito, né? Pela UML, certo? Você coloca o nome do seu sistema. Perfeito. Daí, ou seja, quem é que interage com o seu sistema? É o jogador. E o que o seu sistema resolve? São os casos de uso ali. Ok? Entendi. É detalhe ali do UML. A outra coisa, eu gostei bastante do que você seguiu a metodologia ali do ML todo para modelar o seu jogo, né? E é justamente isso que a gente quer verificar no trabalho de graduação. Se você consegue juntar as diversas partes, né, do que você aprendeu no seu curso de graduação, ou seja, a parte de engenharia de software usando ML, programação, estrutura de dados com gráficos, tudo isso aí. Então você consegue realmente mostrar para a banca que você realmente conseguiu agregar os diversos conhecimentos da graduação numa proposta final aqui. Em relação às figuras do diagrama de classe, né, eu gostei bastante que você colocou aquela figurona grandona, certo? Sim, com aqui. todas as classes numa figura só. Então coloca no apêndice, nem que seja 4 ou 5 páginas assim. Isso, E como não é impresso mesmo, mas fica aquele negócio grandão lá, quem quiser abre, clica o PDF, vai embora. Fazer algo realmente para ficar toda a figura ali. Isso, põe no apêndice lá. Se couber uma vez, mesmo que a gente imprima, aquela folha você dobra e ela fica 4 estancada, tá? No PDF você simplesmente bota uma folha maior. Mas a pessoa não ia ter dificuldade se ela tá, por exemplo... Não. Deixa aqui, deixa assim. E coloca, tá em LaTeX, tá?
Tá Sim. na técnica a sua monografia. Não. Sim, tá, tô corrigindo. Tá, sim. Então, tu vai pegar aquele diagrama enorme, pega o próprio PDF dele e inclui o documento. Vai ficar no mesmo tamanho de página, se alguém imprimir não vai dar pra ver. Mas hoje em dia, todo mundo usa a versão digital. Então a pessoa vai lá, é o que eu estou falando, vai lá Consegue ampliar. e olha, amplia. Entendeu? Eu até pensei em fazer, eu falei, não, mas vai ficar muito pequeno, não sei. Eu considero que foi muito rápido. Só faz isso que eu pedi. Tranquilo, tranquilo. Não, porque daí você fala assim, no apêndice A tem a figura toda, mas para facilitar a visualização, daí você põe aqui esses daqui, certo? E fica. Porque é bom a gente ter a visão geral, assim, mesmo que seja pequenininho, legível, mas daí vai entrando o texto, esse pedacinho, certo? Fica mais tranquilo. Legal. Daí você colocou esses vários botões aqui, certo? A gente vê, tem vários botões um diferente do outro, certo? E normalmente esses botões assim não são padronizados. Você depende do software que você está usando. Então talvez seria interessante colocar uma legenda, não sei se no grandão tem uma legenda. O que é essa bolinha com tracinho embaixo? O que é a bolinha que tem um que é o círculo assim, com a setinha? Sim. Certo? Ou seja, porque... Tem uma lógica por trás, mas eu Isso, colocar essa lógica no documento. Só que daí o documento está autocontido, entendeu? Sim. E é como eu falei, dependendo do software que você está construindo, é diferente o significado desses problemas aqui. Isso, ok? E na verdade, isso aí são design patterns, né? São padrões de projeto que eles são. Então é bom deixar bem claro o que é, certo? Mas então eu gostei bastante dessa parte de modelagem. No capítulo 4 do protótipo, né, você colocou o código aqui, assim, como se fosse parte do texto, né? Eu não sei se coloca dentro de uma figura, dentro de uma moldura, não sei, e cita isso ou não sei. Qual que é o melhor? Tá certo, tem que fazer formato listing, tá? Eu utilizei justamente ferramentas lá do LaTeX, né? No caso, não, sim, bibliotecas. a mesma ferramenta do LaTeX tem um algoritmo que ele vai fazer um box assim certinho, lá embaixo põe código, algoritmo, blá. Você bota o listing dentro de uma figura e você consegue numerar. Daí tem o tal de verbatim, lá que fica certinho, com o código. É um trampo, mas fica legal no final. Tá? Dá um trampo fazer, mas fica legal no final. E tem que fazer. Não pode não ter. Mas fica tranquilo. Né? É questão de forma, isso aí é fácil. Isso é fácil. Sim, dá trabalho fazer, mas depois você faz e você copia. Eu já gastei um tempinho assim, porque eu também não sabia exatamente como fazer, eu fui pesquisar exemplos na internet e aí... Não, é assim, fica tranquilo. Isso aí eu te ajudo quando for fazer. Tá. Na figura ali 4.1, você colocou o x, y, z, né? 4.1. Os vetores canônicos ali, x, y, z, né? Figura 4. Daí o z só que não tem a setinha que dá o sentido do negócio ali. Tem no... Daí eu vi ele, é que no Unity o z entra na parede. Eu estou acostumado a sair da parede. Daí eu olhei assim, mas será que está entrando ou está saindo? Engraçado, em aviação o Z está baixa, no sentido da gravidade. Em robótica o Z é para cima. Isso. Então, isso. Então é bom ter a setinha, porque senão só fica a direção. Eu preciso do sentido para dar um pouquinho mais de informação, certo? Eu tô vendo, só uma coisa, eu acho que essa versão é desatualizada do documento. Sim, eu não consigo mandar a outra. Tá. É bom que daí parte dos comentários já está solucionado. Já está solucionado. Mas fica tranquilo. Não ia dar tempo deles olharem a versão. Não, tranquilo. Na manipulação em grafo ali você falou que fez busca em largura, né? Busca em largura, Por que não fez busca em profundidade? Por que não foi busca em profundidade? Acho que não teve um motivo, eu só precisava de algum algoritmo que resolvesse esse meu problema. Eu me deparei com busca em largura, eu basicamente só selecionei, eu entendi como é que era, lembrei, né, como é que era o funcionamento dele, beleza, ele vai se ajustar. Aí eu coloquei ele. Mas eu não sei se teria muita vantagem de utilizar outra. Eu diria que busca em largura é mais simples, né? Acho que foi talvez que a profundidade é um pouquinho mais complexa, ou seja, como tanto faz, né? Sim. Acho melhor pegar simples, Isso. Ou seja, pela simplicidade. Mas o professor está falando o seguinte, tu tem que colocar o porquê que tu decidiu. Eu utilizei.
usabilidade, ou qualquer outra busca, poderia ter até uma força bruta, busca... Que usa? A força bruta usa? Como é que é o nome? É um negócio exaustivo. Busca exaustiva, obrigado. Tá. Eu tava esquecendo o nome disso. Porque não é busca exaustiva, porque, tipo assim, tem que mostrar as suas decisões de projeto. E as decisões de projeto têm que estar todas justificadas. Porque daí vai acontecer exatamente isso. A pessoa quer implementar o seu algoritmo, por que vai usar a busca larga, por que vai usar a busca profundidade, por que vai usar busca exaustiva, entendeu? Desculpa, Edson, pode ir. Na figura 4.3 ali, que é o slide 11, né? Você colocou ali o exemplo da nova posição, ou seja, eu vi que na Unity é bem fácil fazer isso, né? Mas quem vê robótica e computação gráfica não é tão simples assim, né? Ou seja, tá um negócio ali, tem que fazer a translação para a origem, rotacionar, voltar. Isso aí eu tive trabalhinho com isso. Trabalhinho bem grande. É um igual a álgebra linear ali, que só a pessoa da robótica gosta. Quarteiro só tem de bonito nome, tá? Mas você fazer na mão, programar quarteiros, desculpa, é um saco. Pensamento de imagem, roubando. Bom, além do capítulo 5 ali, gostei da seleção das músicas, tá? Só colocar que as músicas são free, tá? Elas são free mesmo. Eu coloquei, mas inclusive, você coloca título em algum lugar disso? Não? Eu coloquei de quem são os autores, quais são os títulos ali nos créditos. Não, mas não fala que é free. Tá. Tem que ser como artigo. Colocar que é free, é distribuição livre, por isso que você está usando no seu jogo. Senão você tem que pagar. Eu procurei tudo que eu coloquei no jogo, eu tentei procurar justamente que era free, e mesmo assim eu coloquei ainda, o nome das pessoas, o crédito das pessoas. Nem que seja na própria citação dizer que você segue, já tá bom. Isso, Não tem problema. Perfeito. A outra coisa, eu acho que VATS é com 2T, tá? Tá com o pessoal? Tá, Inclusive tá no slide. No slide, acontece, tá lá nas telinhas, nos textos. Acontece, é bate com 2 textos, tá? Tá bom. Mas aí é um detalhe. Legal. Não, é outra coisa. Acontece. Principalmente que vira 3 letras, e quando vira 3 letras, pronto. Com certeza tem um significado diferente, é incrível. Sim. Qualquer combinação de 3 letras do alfabeto latino tem um significado em algum lugar. Então é complicado. Quando você tira uma letra, porque complica ali. Vira outra coisa. Vira outra coisa. Última observação aqui, né? Ultimamente eu estou me dedicando mais à licenciatura, então eu estou aprendendo o que é educação, o que é fazer pesquisa em educação, o que é licenciatura em computação, o que é ser professor de computação. Então é um universo assim que eu não conhecia e estou aprendendo, certo? Então o que acontece? Qual que é a principal função do professor de computação na educação básica? Será que ele é atividade, enfim, é educação em computação mesmo, ou é auxiliar os colegas de outras disciplinas a utilizarem a computação, certo? Então, ou despertar o interesse também. Isso, também. E daí, a gente que é de engenharia, né, mais de exatas, a gente acha, não, professor de computação é educação em computação, é pensamento computacional, algoritmo, e o resto é o quê? É acessório, ou seja, auxiliar os colegas, certo? De biologia, matemática, física, a usarem as ferramentas, a informática na educação é acessório. Mas isso daí não é uma verdade estabelecida, não. Isso aí ou seja, a gente não sabe ainda o que é o correto. É um negócio de pesquisa. Então, o que você está fazendo aí é uma ferramenta para a informática na educação, tá certo? Tá, como sendo uma ferramenta da informática na educação, né? É como a Carla falou, né? Primeiro, o requisito. Por que isso é importante, né? Tem que ver a BNCC. Na BNCC são duas coisas. Você falou física, né? Tem também a matemática e tem a BNCC da computação, certo? Ou seja, o que também o professor de computação tem a ver com isso daí, tá certo?
Essa é, digamos assim, seria o primeiro ali de extrair isso. O segundo o segundo ponto, né? Você falou que isso aí é para física, né? Chegou a falar com algum professor de física sobre isso? Nós tentamos, nós tentamos contato, daí assim, eu mesmo não conheço. Então eu fui atrás de aluno que conhecia, daí não consegui o contato e aí ficou faltando. Teve um problema que teve a greve aí também. Então os professores estavam fora, né? Mas por acaso tem o professorado do Elefante Branco, que é de física, que ele é supervisor de quase todos os alunos da nossa licenciatura. Então a gente precisa fazer um banco de dados com essa computação, né? Banco de dados. Um banco de dados com essas informações. E a gente precisa, né, nem só no SIC, no IEF. Isso, exatamente. Os contatos e tudo, para facilitar todas essas coisas. E o que acontece, né? Eu, se professor de matemática e física, sem saber de computação, nossa, eu teria um medo danado de usar um negócio desse nas minhas aulas. Por quê? Tudo que é real ali, né, que a gente não tem controle, pode dar um montão de erro. É o computador que não funciona, eu não sei instalar o software, não sei o quê. Então tem toda essa parte, né? E também tem assim, o aluno, como é que ele utiliza isso daí? Eu sei que isso daqui, tudo que eu estou falando fica um pouquinho fora do escopo do seu trabalho, né? Mas eu acho que tem que ser levado em conta, né? Para primeiro tentar conceitualizar e eu acho que nós da computação, né? Principalmente com a gente que tem um curso de licenciatura, começar a entender mais esse lado da educação, né? Não ficar assim, eu tenho uma ferramenta aqui para usar, certo? Porque senão fica assim, eu tenho uma solução, mas para qual problema que eu vou utilizar? E você fala, não, é para física, mas será que o professor de física quer isso mesmo? Será que o aluno ele vai usar isso daí mesmo, né? Então, só esse detalhe ali, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar mais nisso daí, porque é todo um universo que a gente não explora. E que, apesar da gente ser professor de computação, a gente não conhece, infelizmente. Deixa eu só contextualizar um pouquinho da demanda que o Victor recebeu. Foi, na verdade, em relação à própria Agência Nacional de Espacial, né? Que estava com um projeto lá com o Centro de Educação à Distância, né? E aí a gente fez uma proposta de projeto lá para exatamente desenvolvimento de software na área de ensino, alunos de ensino médio, ensino fundamental com satélites, que é uma demanda da Agência Espacial. E aí, como a gente está escrevendo esse projeto, inclusive o projeto nem sei se ele vai ser aprovado ou não vai, é hoje lá rolando, né? Mas aí eu já dei a ideia para o Victor de trabalhar nessa área, ele topou, e aí... Eu gosto de jogos, então... E daí, sugestão para trabalhos futuros, o que acontece? Eu, quando pego um aluno de licenciatura para orientar, e ele faz um projeto desse tipo para mim, eu falo, não, você não tem que fazer isso não. Você, na verdade, pode pegar o projeto como o do Vitor, agora você vai fazer o experimento lá com o professor de física, ou seja, como é que usa lá, ou seja... Isso daí já é um trabalho enorme. Daí é o que a gente chama de pesquisação, ou seja, em que o próprio envolvido está envolvido no experimento. Mas a ideia, Marota, era sala de aula ou a exposição? Porque a agência espacial, eles são show em exposição, né? Eles queriam colocar na sala de aula, para poder levar para os alunos. Então, física de algum jeito mais... Ou seja, talvez estender isso daí, né? A gente pega o aluno da licenciatura e fazer uma pesquisação. Junto com o professor de física, junto para ver o quê? Porque a gente não sabe como é que faz isso. Entendeu? Ou seja, é um negócio totalmente nisso, porque todo mundo fala informática, educação, não sei o quê, fazer um montão de ferramentas maravilhosas, mas vê se alguém utiliza na escola. Ninguém utiliza na escola. Tá certo? Sim. Então, fica a sugestão aí. Mas muito legal. Perfeito. Parabéns aí, Vitor. Muito obrigado. Legal, então Vitor, obrigado, professor Edson. Antes da gente dar continuidade, daí é só para explicar para ti, né? Então agora a gente vai para aquela parte da deliberação, né? Aí o que acontece nessa parte? Inclusive eu vou parar a gravação, aí eu vou convidar. Normalmente teria a arguição dos membros externos, não tem membro externo, então vamos direto para a deliberação. E aí o que acontece? A gente vai pedir para que tu saia um pouquinho da sala, tá? Para a gente poder discutir e fazer a deliberação sobre
como foi a execução do teu trabalho, né, e dar uma menção para ti, tá? Perfeito. Aí, então, nesse momento eu te convido então, a se retirar da sala e a gente vai dar continuidade. Pode deixar as coisas aqui? Pode. Eu vou tirar a gravação, Aí porque essa parte não é gravada. Isso.